Oi, todo mundo, meu nome é Mônica, este vlog não tem nome e esta é a Laila latindo. Este é o segundo vídeo do desafio literário e o tema da vez era demônios. Eu demorei um pouquinho para escolher qual texto eu ia ler para esse desafio, né? E tentei um, tentei outro, até que finalmente eu encontrei o perfeito. Demônios, de Aloysio de Azevedo. Esse nome dispensa apresentações. E, foi uma surpresa. Eu comecei a ler um conto. Demônios é um conto, mas ele é gigantesco. O conto tem 12 capítulos, 13 se você contar a introdução. Nas minhas pesquisas a respeito desse texto, eu vi que algumas pessoas consideram Demônios como o pontapé inicial da ficção científica no Brasil, e outros já falam que ele é um conto de literatura fantástica. O fato é que é um texto fantástico. Apesar de ser grande, quando a gente começa a ler, simplesmente não consegue parar. É como se o texto te envolvesse assim de uma forma absurda e você não consegue largar dele até chegar ao ponto final. A história é assim: o narrador, que é o protagonista, começa na introdução a falar dele mesmo. Diz que vive num quarto de solteiro e que esse quarto de solteiro é um mirante. Fica no terceiro andar de uma casa de pensão com muitos quartos e muitos hóspedes. E esse quarto tem uma varanda voltada para o nascente e outras 6 janelas distribuídas pelas paredes do quarto. O protagonista fala que a vista que ele tem é tão bonita, mas tão bonita, que ele optou por não colocar nenhum tipo de decoração no quarto. A única decoração é um retrato da Laura, que é a noiva dele. Ele conta também que todo dia de manhã, o protagonista é um escritor, né? E todo dia de manhã ele gosta, logo depois do café, sentar na escrivaninha que fica voltada para a varanda e escrever, bebendo da beleza da natureza. Outra coisa que ele comenta na introdução é que algumas vezes, quando ele tem insônia, gosta de ou sentar na varanda lendo um livro esperando o sol nascer, ou então ficar na escrivaninha escrevendo, também esperando o nascer do sol. E a história começa de fato no primeiro capítulo, quando o protagonista acorda sentindo que tinha dormido além da conta. E aí ele vai para a varanda para ver se tem algum indício de que o sol vai nascer e percebe que o horizonte está completamente fechado. Existem poucas estrelas no céu e elas estão brilhando muito fraco. E a noite está tão escura, mas tão escura, que nem mesmo os lampiões na rua estão dando conta de iluminar. Aí ele volta para dentro, né, do quarto, pega o relógio e percebe que é meia-noite, mas o relógio dele está parado. Então ele dá corda no relógio, deixa ele de lado e senta na escrivaninha, acende algumas velas, porque está muito escuro. Ele acende acho que umas 3 velas para conseguir iluminar o bastante para começar a trabalhar. E ele começa a escrever enlouquecidamente. É como se uma febre tivesse tomado conta dele e a única escapatória seria escrever, escrever, escrever e escrever. Depois de muito tempo escrevendo, ele pega o relógio e vê que são 10 horas. E aí ele vê que tá escuro ainda. Preocupado, o protagonista sai de novo na varanda e percebe que as estrelas estão cada vez mais fracas. Estão brilhando mais fraco ainda do que da outra vez que ele olhou. E que os lampiões são como se fossem olhos piscando na escuridão, de tão fraquinhos que estão. E aí ele começa a estranhar aquela situação. Como assim, 10 horas e ainda não amanheceu? Tem alguma coisa errada. Ele percebe também que as chamas das velas que ele acendeu estão também muito fracas. Aí ele acende uma nova vela e em vão, porque a chama dessa vela também está fraca.
É como se a luz estivesse deixando de existir. Ele vai até a porta e grita, chamando pelo empregado. Só que a voz dele sai abafada e fraca, como se o som também estivesse desaparecendo. Então ele desce as escadas e descobre que todos os moradores da casa estão mortos. Todos, até o cachorro. E aí ele começa a pensar, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que está acontecendo? Por que a luz está sumindo? Por que o som está sumindo? Por que todas as pessoas estão mortas? Será que todo mundo que está lá fora também está morto ou só as pessoas que estão na casa? E aí ele lembra da Laura. O que será que aconteceu com a Laura? Será que ela também está morta? Como essas pessoas aqui da casa? Ou será que ela está viva como eu, lá na casa dela, desesperada, sem saber o que fazer? Então ele decide ir para a casa da Laura. No momento que ele sai da casa, já não existe mais luz nenhuma. Para ir até a casa da Laura, ele precisa arrastar os pés no chão e tatear as paredes com as mãos. Já nos primeiros passos, ele esbarra no primeiro cadáver na rua, que é de um policial. Mas aí ele já não se importa mais com isso. O objetivo é chegar até a Laura e ver se ela está bem. Só que acontece mais uma coisa para deixar o nosso protagonista e nós, leitores, aflitos. Ele percebe que o chão está se cobrindo de lodo numa velocidade absurda e que as paredes estão sendo tomadas pelo bolor. E aí ele se desespera, porque logo logo ele não vai ter mais a possibilidade de conseguir identificar o caminho. Quando o narrador está quase à beira do desespero, ele finalmente consegue sentir a grade do jardim da casa da Laura. É um momento de alívio para ele e para nós que estamos lendo o texto. Então ele entra no jardim, na verdade ele se arrasta pelo jardim, senta na porta para tomar fôlego e se preparando para o que ele vai encontrar dentro da casa da Laura. Já que ele consegue sentir o cheiro da morte exalando pela porta aberta. E eu vou parar de contar aqui porque para não avançar na história. Isso aí é meio que só o começo mesmo. Como eu já falei, a narrativa é em primeira pessoa. O narrador ele não tem nome. A única pessoa que tem nome na história é a Laura. Bem, a narrativa ela é completamente envolvente, sabe? É como se, sei lá, como se ela estendesse os braços e te abraçasse, te levasse junto, na agonia, no desespero do protagonista, e você fica tentando entender o que está acontecendo e pensando assim, a cada frase que lê, eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Qual vai ser o próximo passo? O ritmo do texto também é interessante. Em alguns momentos, existe uma parada, sabe? Como se fosse assim, tem o parágrafo, aí pula uma linha, tem uma frase, e aí pula uma linha de novo. É como essa frase, ela dá uma quebra na leitura, mas essa quebra ela não é um alívio para o leitor, muito pelo contrário. A cada quebra, o leitor vai ficando mais e mais aflito, ou pelo menos eu fiquei, né, mais e mais aflita com a situação toda. A gente fica com questionamento o tempo todo. O que está acontecendo? O que vai acontecer em seguida? Como é que eles vão sair dessa? O tempo todo é assim. Enfim, não tem muito mais o que falar. Por ser um conto, eu não posso me aprofundar demais. Só dizer que, sabe, se eu pudesse, eu daria uma constelação inteira para esse texto, porque ele é fantástico. É uma delícia ler, ver a forma como o Aloysio escreveu, né? A escrita dele é muito gostosa. E o engraçado é o seguinte, mesmo uma releitura, para poder fazer esse vídeo eu li 2 vezes essa história. A primeira vez eu fui simplesmente arrebatada por ela. Eu só sabia, a única coisa que eu podia fazer é ler, apenas ler. Exatamente o mesmo arrebatamento que o protagonista teve na hora que ele começou a escrever, né? E depois eu li de novo, e mesmo sabendo o final, sabendo qual a conclusão da história, ainda assim
pra mim foi uma experiência fantástica. Então tudo que eu posso fazer é dizer que essa história não vale só 5 estrelas, ela vale a Via Láctea inteira. É fantástica. Então, leiam, por favor, leiam Demônios, porque vale a pena. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, inscrevam-se no meu canal, deem joinha, compartilhem, me ajudem a divulgar o canal. Beleza, pessoal? Obrigada e até semana que vem. Au! Bati a mão no negócio aqui. E é isso. Bye, bye. E obrigada de novo. Até semana que vem.